Bom, então será que o Biel vazou, subiu no telhado, não vai mais fechar com o São Paulo, que tem rival interessado? E quero falar também de Alan Franco, pelo que eu vou informar a vocês que o Rian Francisco pode imediatamente beliscar essa vaga de titular do time do São Paulo. Além disso, também pode ser que o Pablo Maia dê uma rodada do time titular aí, porque o Marcos Antônio tem umas novidades pra te atualizar aqui de tudo o que está acontecendo. O treino do Crespo, ele segue cada vez mais intenso. E ele trouxe também algumas novidades ali pro negócio, pro treino, pro campo, quero também atualizar. E tem um lance aqui bastante curioso sobre Evangelos Marinax e aquela parceria histórica do São Paulo na equipe de base com o magnata grego lá. Vamos trocar uma ideia de tudo que tá rolando no São Paulo Futebol Clube aqui agora? Então vamos lá. Chega nesse like brabo aí, vamos lá? Um likeão brabão? Então eu tô contando com você aí. O Biel parece-me que aceitou uma proposta do Corinthians. Então enquanto o São Paulo fazia uma tentativa de empréstimo lá junto ao Sporting, Biel também, né, que Sporting é o time do Biel. E o Biel é o cara que bate o martelo, ele fala, não quero jogar no São Paulo, eu quero jogar no Corinthians. Tá bom, então vai pra lá então. Então é mais ou menos assim, ele teria aceitado a proposta do Corinthians. É claro que deve ter sido maior do que a do São Paulo. E aqui, eu estou com o São Paulo, tá? Se o Biel recebeu uma proposta do São Paulo de empréstimo recebendo X por mês, e o Corinthians ofereceu, por exemplo, o dobro, nem o dobro, 50% a mais só, eu acho que o São Paulo tem que realmente tirar o corpo fora. Não é o John Arias, não é o Gerson. Nós estamos falando aqui de um cara que é um jogador incógnita e que talvez nem seja titular do São Paulo. Aliás, não tem espaço pro Biel no São Paulo se você analisar comigo. Oscar, Lucas Moura, Ferreirinha, um centroavante, Rian. Onde que o Biel joga nesse time aí? 2 volantes? Ele não é volante. 2 laterais, 2 zagueiros, não tem espaço pro Biel. Ainda mais se o Crespo colocar 3 zagueiros. Então eu quero o Biel no São Paulo até a página 2. Se na hora que você vira a página o cara custa caro, não quero mais. Se o Sporting obrigar o São Paulo a comprar o cara, 45 milhões de reais eu tenho que vender o Biel, tá? Então pega o beco, mano. Já falei e vou repetir. Se eu sou o São Paulo, times portugueses, Sporting, Benfica e Porto, eu bato o telefone na... ligou aqui, tá ligando do Porto. Desliguei já. Não atendo. São Paulo, não atenda. Emprestamos o Moreira de maneira vexatória, vergonhosa, um constrangimento. Temos o Cédric Soares hoje. Se o Cédric quebrar a unha do pé, nosso lateral direito é o Ferrarese ou o Bobadilha. Um volante ou um zagueiro. Vocês têm noção do que é isso? Aí nós emprestamos o Moreira pra esse time aí do Porto, que não paga nada pra gente aqui nos nossos jogadores, e nós vamos ficar aqui. Libera o Ender, libera o Ender. Pra que nós estamos pagando pau pra esses times de Portugal? Aí agora os caras... Outro desaforo, o Biel, São Paulo fez a proposta pro Sporting, pro Biel, aí o cara quer fechar com o nosso rival. Não é com o time do Catar, não é com o time da Bósnia, da Eslovênia, não, ele quer fechar com o Corinthians. Então assim, meu amigo, nunca mais eu negociarei nada. O Porto quer pagar 5 milhões de euros no Matheus Alves, o outro quer pagar 4, eu vendo por 4 pro outro. Nunca pro time de Portugal mais. Porque os caras tratam o São Paulo igual lixo. Simplesmente tratam São Paulo igual lixo. Agora vamos ver o Biel, que tem proposta oficial do São Paulo, ir pro Corinthians? Meu amigo, o que falta mais pro São Paulo pra ter um pouco de amor próprio? O que falta mais pra se amar, tricolor? Eu tô fora, hein? Não quero nem ver. Que vem aí a ascensão, sabe? A ascensão, a subida, livre, sem escala, sem barreira do Lucas Ferreira, do Luca e do Henrique Carmo. É isso que eu quero mesmo. Esses moleques aí, Lucas Ferreira, Henrique Carmo e Luca, na hora que eles pegam a bola, eles estão muito mais pra Antony, sabe? Um cara que você fala, esse moleque não é base, isso é profissional. Olha a velocidade, olha o drible, olha a coragem que ele tem pra encarar o adversário. Então eu vejo muito valor nesses 4 caras. Eu falei 3, né? Falei Henrique Carmo, Lucas Ferreira e Luca. Porque o Rian Francisco aí já é outra conversa. Já falo do Rian Francisco, é outro papo. Pra ter Biel ou Lucas Ferreira. Biel ou Luca. Biel ou Henrique Carmo. Simples assim, sem nenhuma hipocrisia. Não é porque o Biel hoje ele vai pro Corinthians que eu nunca quis ele no São Paulo. Eu queria sim. Por empréstimo, achei que poderia ser interessante.
Daí a falar, Juba, algum dia você quis o Biel pra tirar o Luca do São Paulo? Nunca. Nunca quis que tirasse o Luca, Lucas Ferreira e Henrique Carmo pra colocar o Biel. É juntos, somando, poderia ser interessante. Fora isso, não. Deixem essa molecada da base jogar, porque eles não são normais. O Marinakis, segundo a informação do Jorge Nicola, que ele colocou lá, fez um vídeo, ele falou que o São Paulo está acertado com o Marinakis mesmo. Tá acertado. Só que o São Paulo, ele nunca tinha feito um projeto, uma negociação onde ele entrega parte da porcentagem de lucro da base para alguém. Então o São Paulo tem um estatuto, que naquele estatuto que não deveria ser comprometido, né? Já foi. Não deveria ter nada de errado com aquele estatuto. O estatuto é um livro de regras. Quando você pensa que o livro de regras do São Paulo não permite que o cara compre parte da porcentagem do lucro da base, mesmo que ele for investir e tal, você danifica o livro de regras, você vai contra o livro de regras, e isso não pode acontecer. Então o São Paulo, ele vai reformular o acordo com o Marinakis, reformular para não atacar o livro de regras. Não atacando o livro de regras, avança com o Marinakis, que vai ter 35%, 40% do lucro de cada venda dos jogadores da base que ele ajudar a formar, e para isso São Paulo vai ter um aporte financeiro de 100 milhões de dólares, que dá uns 500 e poucos milhões, não sei quanto é o dólar hoje, mas se tiver a 5,5, ele vai 550 milhões de reais nesses 100 milhões aí. É um dinheiro considerável pro São Paulo, uma grana que meio que garante o São Paulo aquelas metas financeiras anuais, 100 milhões por ano, você divide por 5, põe lá 100 milhões por ano, tá ótimo. São Paulo vende um jogador de 30, ele bate aquela meta de 130 que ele precisa receber, sabe? Então o São Paulo, ele vai caminhando para uma tentativa de quitação de dívidas. É muito complicado falar isso quando o São Paulo ganha, não amortiza nada. Então realmente é complexo. Mas assim, dos males o menor, né? Acho que se o Marinakis fechar, estão falando aqui agora no segundo semestre, nós já estamos no segundo semestre. Então é agora nos próximos meses, acho que esse ano aqui viabiliza para o ano que vem o São Paulo entrar já com parceria com esse Marinakis aí. Acho uma boa ideia, acho que a ideia de ter 35% da base nas mãos do cara é complicada, mas, poxa, vamos pensar nos 500 milhões que vão chegar aí, né, do nada. Então eu acho que vale a pena sim, ainda mais porque o São Paulo tá vendendo tão baratinho a base, o São Paulo já tá dando uma mancada com a base. Então ter o Marinakis com esse fôlego financeiro pode fazer o São Paulo segurar as vendas e vender por valores maiores, né? É inaceitável o Matheus Alves ele custar 30 milhões, 30 e pouquinho, e aí você vê o time paga a multa do Gerson, lá os caras jogam 160 milhões de reais no Gerson, que acho que já passou dos 30, né? Bom, excelente jogador, mas caramba, 160 milhões enquanto o meu vale 30? Aí não vale também, aí não vira, né? O Notícias estão colocando aí que o Marcos Antônio teria desbancado o Pablo Maia no time do Crespo lá nos treinos. Então o Marcos Antônio chegou, foi anunciado oficialmente, deu declaração aí falando que veio pra ajudar o São Paulo, pra somar e tal. Moleque maravilhoso, hein? Moleque maravilhoso. Já que comprou, achei que ele foi caro. Não foi caro, mas nós estamos sem grana. Né? Os 26 milhões, quando você tá com grana sobrando, não é nada. Quando você tá quebrado, aí é muito caro. Você fala, será que ele vai ser banco e tal? Pô, se o cara chegou aí e ele vai conseguir jogar, é um moleque de 24 anos que jogou na Lazio, e ele, pá, virou o melhor segundo volante do futebol brasileiro, caramba, meu. Maravilhoso, tô comemorando, sinceramente, estou comemorando o Marcos Antônio. Se ele tirar o Pablo Maia do time, vai doer meu coração, Eu sou fã incondicional do Pablo Maia, mas assim, eu amo esse Pablo Maia de maneira inexplicável, tá? Sério mesmo. E aí, é tipo Pablo Maia, Lucas Moura, tem uns caras que eu olho pra cara deles e eu falo, isso aqui é São Paulo, Hernani, tá ligado? Luiz Fabiano, eu falo, isso aqui é o meu time, o Rogério. Eu vejo o Pablo Maia, esses caras aí, Lugano, sabe? Mineiro, é o cara que ele parece com o São Paulo. Você não olha pra cara do Mineiro, do Lugano e você fala, isso aqui é a cara do São Paulo. O Pablo Maia, pra mim, ele é isso, ele é a cara do São Paulo. Então eu não quero ver ele virar banco do tricolor. Mas tô feliz pelo Marcos Antônio, indiscutivelmente. Acho até que o Marcos Antônio devesse brigar posição com o Alisson, segundo volante, não com o Pablo Maia. Mas aí o Crespão da massa, né? Chegou o Crespão, o homem que nós temos que confiar. O Crespo conhece futebol, não é mais que eu ou que você. Não é, o Crespo ele conhece 1 quadrilhão de vezes mais que o Zubeldia. Não dá nem pra comparar. Então tem que confiar no Crespo. Se ele apontar ali pro Marcos Antônio e falar, é você
e o Pablo Maia tem que recuperar a forma física, eu acredito no Crespo. Ó, o Crespo colocou pra brigar posição. Quando você tá nos treinos iniciais e fica rodando ali o rodízio dos caras, é que ele está tentando enxergar quem que é o melhor pro momento. E o Rian Francisco começa a jogar entre os titulares com o técnico Crespo. Se isso acontecer, olha no meu olho aqui agora, que isso aqui é muito importante. Oscar, a experiência em pessoa, o toque refinado, a cadência, a qualidade técnica de um meia que nós não temos desde que a pedra era polida, lascada. Nós não temos um meia clássico desde o Paulo Ganso. Mas o Cueva, tirando Hernanes e Kaká, tirando esses dois caras aí, que vieram aqui fazer favor pra gente, essa é a verdade, né? Vieram ajudar. Não era um cara, você vê aquele Hernanes da China lá que a China pediu de volta, não era um cara que cabia no nosso orçamento. Se não fosse São Paulino, teria ido pro Flamengo. O Lucas Moura agora que volta, se não é São Paulino, teria ido pro Palmeiras, Flamengo. Mas não, os caras quiseram vir aqui. Então, tirando esses caras que quiseram voltar pra ajudar a gente, pegar meia que nós fomos no mercado e contratamos. Acho que o último meia clássico de criação de jogo era o Ganso. Acho. Deve ter algum aí. Mas não teve o meia. Mas teve não sei quem, o Cueva. Não adianta falar, foi pouquíssimo. O Nenê. Sabe, não teve. O cara que ficou 5 anos ali e tal. E aí, agora o Oscar chegou. Depois do Oscar, que tem a característica de ser um cara mais lento, não é que ele é lento, mas ele é mais lento, ele precisa criar para 2 caras rápidos, que passam pelas pontas e tal. Aí nós temos Lucas Moura e Ferreirinha, que são 2 foguetes. São 2 caras exageradamente rápidos, que conduzem a bola com extrema facilidade. 2 excelentes jogadores, pra mim, aí tem até craque envolvido. Eu acho que os 2 são craques, mas vamos chamar o Lucas de craque. O Lucas de craque e o Ferreirinha de excelente? Aceito, mas pra mim os 2 são craques. E aí você vai na frente, onde tem o problema, Caleri em má fase, André Silva que não sei, o Dineno que não sei. Aí surge Rian Francisco, um fenômeno da base. E ele é um fenômeno. Ele é um jogador absolutamente diferenciado. Ele é um cara que ele cheira gol. Ele olha pro marcador, ele já sabe onde ele tem que correr pra receber sozinho e fazer o gol. Já premeditou, já viu onde tava o goleiro. E ele foi letal em todas as participações dele na equipe de base. Quando ele começa no profissional, a mesma coisa. Não sente jogo difícil, jogo fácil. Não olha pra cara do zagueiro e fala, nossa, esse aqui é bom, esse aqui é ruim. Não tá nem aí. Ele chega e mete gol porque tá no DNA dele. O DNA dele é de fazedor de gol. Ele não fez um gol de cabeça contra o Cruzeiro? Não foi ele que fez o gol do Vasco para evitar um vexame histórico? Não foi ele que fez o gol da virada contra a Portuguesa? E ele jogou com pouquíssimos minutos, com aquele projeto patético, horroroso, lixão de técnico que nós tínhamos aqui no passado, que não usava Rian Francisco e não fazia gol em ninguém. Né? Não queria usar o Rian, mas também não ganhava de ninguém. Um projeto horroroso. Agora o Crespo já colocando o Rian Francisco, você percebeu que eu falei o Ferreirinha, 27 anos, Lucas Moura, 31, Oscar, 33. A responsabilidade para ganhar os jogos é do Lucas e do Oscar e também do Ferreirinha, que foi uma contratação carésima. O Rian Francisco, ele não vem com a obrigação de ser o nosso Pelé. Ele não é o Messi do Inter Miami lá, não é. Ele é um jogador que tá ali para fazer o dele e a responsabilidade é do Alisson, é do Arboleda, é do Lucas, é do Oscar, é dos rodados. Aí o Rian é só 9. Esse Rian Francisco, ele vai ser o melhor 9, o melhor camisa 9 do mundo. Nem o Haaland, nem o Lewandowski, ninguém vai se comparar a esse foguete que vai ser Rian Francisco, sobretudo se ele ficar aqui no futebol brasileiro, no São Paulo, ganhar cancha, experiência aqui, jogando com esse mundaréu de jogadores excelentes que eu falei pra vocês. Eu não poderia estar mais feliz de jeito nenhum. A coisa ficou boa pro nosso lado e a melhor notícia que nós poderíamos ter. A outra, que é boa, é o Alan Franco. São Paulo teria oferecido 2 anos de contrato, com uma renovação automática para um 3º ano batendo metas, né? Isso é muito comum também. Então, tipo assim, o Alan Franco machucou, não jogou 2 anos, ele vai embora. Agora, se ele conseguir jogar os jogos, ele renova 1 ano a mais automaticamente. Todo contrato tem isso aí, todo contrato prevê isso aí. O São Paulo fez uma proposta com uma elevação boa salarial
Pra ele ganhar, eu imagino, só que não vazou o valor, mas imagino que seja na casa do que o Arboleda ganha. O Arboleda lembra aquele problema que ele tinha, financeiro, pessoal, que ele tinha que renovar, ganhar muito, o São Paulo pagou a grana pra ele, acho que o Alan Franco vai pra essa mesma grana. Então, o São Paulo valoriza o Alan Franco. O São Paulo calenga-lenga ele não renovar com o Alan Franco, pode ser que ele tava preocupado mesmo com o Juan Tressoldi. Eu compro o Juan Tressoldi e deixo o Alan Franco ir embora, pode ser. Só que quando o São Paulo, no primeiro momento que o São Paulo não quer renovar mais com o Tressoldi, permite que ele vá embora, aí o Alan Franco ele passa a ser prioridade. É nojento de pensar que isso é verdade. O São Paulo nunca poderia ter deixado o Alan Franco correr frouxo porque tinha Juan Tressoldi na parada. Nunca. Tô torcendo para que não seja verdade. Então vamos pensar que o Alan Franco hoje tem que aceitar a proposta e renovar de maneira valorizada por mais 3 anos. Vai ter uma trajetória lindíssima com o técnico Hernan Crespo, lindíssima mesmo. O Crespo que queria o Alan Franco no São Paulo, junto com o Arboleda, escrevendo seu nome na história do São Paulo. São Paulo teve zagas muito boas, mas de uns anos pra cá, ele teve zagas muito... Desculpa, ele teve zagas muito ruins. O Beraldo, por exemplo, que foi um bom back que jogou com a Arboleda, ele foi vendido com 1 ano de São Paulo. Nem sei se jogou 1 ano inteiro. Então é horroroso de pensar que nós não firmamos uma zaga. Hoje, Alan Franco e Arboleda é uma zaga para fazer tipo Jeromel e Kahneman fizeram no Grêmio. Uma zaga fixa. Uma zaga onde você troca o técnico, troca o meia, troca o centroavante, laterais, mas a zaga tá lá. A zaga é fixa. E isso pra mim é o caminho do sucesso. É um dos caminhos do sucesso. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!